Capítulo 31. Jacó é enganado e é dada Léa no lugar de Raquel. E no 7º ano, o serviço de Jacó, com que serviu Labão terminou, e Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, pois os dias do meu serviço estão cumpridos. E Labão assim o fez, e Labão e Jacó reuniram todas as pessoas daquele lugar e fizeram um banquete. E à noite Labão entrou na casa, e depois veio Jacó com as pessoas da festa, e Labão apagou todas as luzes que estavam lá na casa. E Jacó disse a Labão: Por que fazes tu isto? E Labão respondeu: Esse é o nosso costume nesta terra. E depois Labão levou sua filha Lia, e trouxe-a a Jacó, e ele não sabia que ela era Lia. E Labão deu a sua filha Lia, Ilpa sua empregada doméstica para a sua serva. E todas as pessoas na festa sabiam o que Labão havia feito a Jacó, mas não disseram nada a Jacó. E todos os vizinhos vieram naquela noite à casa de Jacó, e comeram e beberam e regozijou-se, e folgaram diante de Lia com tamboris, e com danças, e eles a elogiaram diante de Jacó e Lia. E Jacó ouviu as palavras deles, mas não compreendeu o seu significado, mas ele pensou que tal pudesse ser seu costume nessa terra. E os vizinhos falaram estas palavras diante de Jacó, durante a noite, e todas as luzes que haviam em casa de Labão foram sendo apagadas. E pela manhã, quando a luz apareceu, Jacó virou-se para sua esposa e ele viu, e eis que era Lia, que estava deitada no seu seio. E Jacó disse: Eis que entendo agora o que os vizinhos disseram ontem à noite. Eis Lia, eles disseram, e eu não o sabia. E chamou Jacó a Labão, e disse-lhe: Que é isto que tu me fizeste? Certamente te servi por Raquel. E por que me enganaste tu ao me dares Lia? E Labão respondeu a Jacó, dizendo: Não, assim é feito em nosso lugar, que se dê a menor antes da mais velha. Agora, pois, se tu desejas levar sua irmã do mesmo modo, toma-a para ti também, por mais 7 anos de teu serviço. E Jacó fez assim, e também levou Raquel para sua mulher, e serviu Labão mais 7 anos. E Jacó também veio a Raquel, e amou Raquel mais do que Lia. E Labão deu sua serva Bila para sua serva. E quando o Senhor viu que Lia era desprezada, o Senhor abriu seu ventre, e ela concebeu e deu a Jacó 4 filhos nesses dias. E estes são os seus nomes: Ruben, Simeão, Levi e Judá, e ela parou de gerar. E naquele tempo Raquel era estéril, e ela não tinha filhos, e Raquel invejava sua irmã Lia. E quando Raquel viu que ela não dava à luz filhos a Jacó, ela tomou sua serva Bila, e ela deu a Jacó 2 filhos, Dan e Naftali. 17 E quando Lia viu que ela tinha deixado de gerar, ela também tomou sua serva Zilpa, e ela deu a Jacó por mulher, e Jacó também veio a Zilpa, e ela também deu a Jacó 2 filhos, Gade e Asser. E Lia concebeu novamente a Jacó gerando naqueles dias 2 filhos e uma filha, e estes são os seus nomes: Issacar, Zebulon, e sua irmã Diná. E Raquel ainda era estéril, naqueles dias, e Raquel orou ao Senhor, nesse momento, e ela disse: Ó Senhor, nosso Deus, lembra-te de mim, visita-me, eu te peço, porquanto meu marido me lançará fora, pois eu ainda não lhe dei nenhuma criança. Agora, ó Senhor Deus, ouve a minha súplica diante de ti, e vê a minha aflição, e dá-me crianças como uma das servas, pois eu não mais suporto o meu opróbrio. E Deus ouviu e abriu seu ventre, e Raquel concebeu e deu à luz um filho, e ela disse: O Senhor tirou o meu opróbrio, e chamou o seu nome José, dizendo: Que o Senhor me acrescente outro filho. E Jacó tinha 91 anos de idade, quando ela lhe deu ele. Naquele tempo a mãe de Jacó enviou sua criada Débora filha de Uz, e 2 dos servos de Isaque a Jacó. E vieram para Jacó em Ara e disseram-lhe: Rebeca enviou-nos a ti para que retornes à casa de teu pai para a terra de Canaã. E Jacó deu ouvidos ao que sua mãe tinha falado. Naquele tempo, os outros 7 anos com que Jacó serviu Labão por Raquel estavam concluídos, e foi no final de 14 anos que tinha habitado em Aram, que disse Jacó a Labão: Dá-me as minhas mulheres, e manda-me embora, para que eu possa ir para a minha terra, para que conheçam a minha mãe que me chamou e volta da terra em Canaã para voltar para a casa do meu pai. E Labão disse-lhe: Não, peço-te,
se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixem a mim, aponta-me o teu salário e eu te darei, e permanece comigo. E disse a ele, isto é o que has de me dar por salário, para cuidar de todo o teu rebanho, separarás para mim todos os cordeiros que é salpicado e malhado com marrom entre as ovelhas e as cabras e todos os que assim nascerem. E se tu aceitares isso, eu vou voltar a alimentar o teu rebanho e a guardá-los como no início. E Labão fez, e Labão removeu de seu rebanho tudo que Jacó tinha dito e deu a ele. E Jacó colocou tudo o que tinha recebido do rebanho de Labão nas mãos de seus filhos, e Jacó estava alimentando o restante do rebanho de Labão. E quando os servos de Isaque que ele havia enviado a Jacó viram que ele não iria segui-los, para retornar com eles para a terra de Canaã, a pai, então afastaram-se dele, e eles voltaram para casa, para a terra de Canaã. E Débora ficou com Jacó em Harã, e ela não voltou com os servos de Isaque para a terra de Canaã, e Débora residia com as esposas de Jacó e as crianças em Harã. E Jacó serviu Labão 6 anos a mais, e quando as ovelhas davam à luz, Jacó separava para ele os eram salpicados e malhados, como tinha determinado com Labão, e Jacó serviu a Labão por 6 anos. E o homem se engrandeceu muito e ele tinha gado e servos, camelos e jumentos. E Jacó tinha 200 cabeças de gado, e seu gado era de grande porte e de aparência bonita e foram muito produtivas, e todas as famílias dos filhos de homens desejavam obter algum do gado de Jacó, porque era extremamente próspero. E muitos dos filhos de homens procuraram adquirir algumas cabeças do rebanho de Jacó, e Jacó dava a eles uma ovelha em troca de um servo homem ou uma serva, ou de um jumento ou um camelo, ou o que quer que Jacó deseje deles, devam-lhe. E Jacó obteve riquezas, e honra e bens por meio dessas transações com os filhos dos homens, e os filhos de Labão o invejavam dessa honra. E, no decorrer do tempo, ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele adquiriu toda essa glória. Viu também Jacó que Labão e seus filhos, não era para ele nesses dias como tinha sido antes. E o Senhor apareceu a Jacó no termo de 6 anos, e disse-lhe, levanta-te, sai desta terra, e volta para a tua terra natal e eu serei contigo. E Jacó levantou-se naquele momento e montou seus filhos e esposas e todos pertencentes a eles sobre camelos, e ele saiu para ir para a terra de Canaã, a seu pai Isaque. E Labão não sabia que Jacó se tinha ido dele, pois Labão estava tosqueando nesse dia. E Raquel roubou as imagens de seu pai, e escondeu-as sobre o camelo em que ela se sentou, e ela partiu. E este era o costume das imagens, em tomar a cabeça de um primogênito sacrificado, tirar-lhe os cabelos de sua cabeça, ungindo-as em óleo e sal, e em seguida, tomando uma pequena placa de cobre ou de ouro, escreviam o seu nome em cima dela, e a colocavam debaixo da língua, e uma vez tendo a cabeça com sua placa debaixo da língua a colocavam na casa, e acendendo as luzes, se curvavam diante de suas imagens. E, no momento em que se curvavam a elas, elas falariam para eles em todos os assuntos que eles pedissem, através do poder do nome que está escrito nela. E alguns as fazem em figuras de homens, de ouro e prata, e vão até elas, em tempos conhecidos por eles, e as imagens recebem a influência das estrelas, e dizem-lhes coisas futuras, e desta maneira eram as imagens que Raquel roubou de seu pai. E Raquel roubou essas imagens que eram de seu pai, a fim de que Labão não pudesse saber através delas para onde que Jacó tinha ido. E Labão chegou em casa e perguntou acerca de Jacó e sua família, pois não sabia deles, e Labão procurou as suas imagens para saber onde Jacob tinha ido, e não as encontrou. E ele foi para algumas outras imagens, e perguntou-lhes e disseram-lhe que Jacó havia fugido dele para seu pai, para a terra de Canaã. E Labão então se levantou e tomou seus irmãos e todos os seus servos, e ele saiu e perseguiu Jacó, e alcançou-o na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó, que é isto que fizeste-me de fugir e me enganar, e levar minhas filhas e seus filhos como cativas pela espada? E que não me deixas beijá-los e enviá-los com alegria, e roubas meus deuses e te vais embora? E Jacó respondeu a Labão, dizendo, porque eu estava com medo de que tu quisesses tomar as tuas filhas à força de mim,
E agora com quem achares os teus deuses, ele morrerá. E Labão procurou as imagens em tendas todas de Jacó e bagagens, mas não conseguiu encontrá-los. E Labão disse a Jacó: Nós vamos fazer um pacto juntos e isso será um testemunho entre mim e ti, se tu afligires as minhas filhas, ou tomares outras mulheres além das minhas filhas, até mesmo Deus deve ser uma testemunha entre mim e ti nesta matéria. E tomaram pedras e fizeram um montão, e Labão disse: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Portanto, ele chamou o seu nome de Gileade. E Jacó e Labão ofereceram um sacrifício na montanha, e eles comeram, e ficaram no monte toda a noite, e Labão levantou-se de manhã cedo, e ele chorou com suas filhas e ele beijou-as, e ele voltou para o seu lugar. E ele se apressou e mandou seu filho Beor, que tinha 17 anos de idade, com Abishorof, o filho de Uz, filho de Naor, e com eles estavam 10 homens. E eles se apressaram e passaram adiante na estrada antes de Jacó, os quais foram por outro caminho para a terra de Seir. E vieram a Esaú, e disse-lhe: Assim diz teu irmão e parente, irmão da mãe Labão, filho de Betuel, dizendo: Ouviste o que Jacó, teu irmão, fez a mim, que primeiro me veio nu e descoberto, e fui me encontrar com ele, e trouxe-o para minha casa com honra, e eu o fiz grande. E eu lhe dei as minhas 2 filhas para esposas e também 2 das minhas empregadas. E Deus o abençoou em minha conta, e ele aumentou muito, e teve filhos, filhas e servos. Ele tem também um número imenso de ovelhas e bois, camelos e jumentos, também de prata e ouro em abundância. E quando ele viu que sua riqueza aumentou, ele me deixou, e enquanto eu fui tosquiar minhas ovelhas, e ele se levantou e fugiu em segredo. E ele levantou suas esposas e filhos sobre camelôs, e ele levou todo o seu gado e propriedade que ele adquiriu na minha terra, e levantou seu rosto para ir para o seu pai Isaque, para a terra de Canaã. E ele não me deixou beijar minhas filhas e seus filhos, e ele levou as minhas filhas como cativas pela espada, e ele também roubou meus deuses e ele fugiu. E eu o tenho deixado na montanha do ribeiro de Jabuque, ele e seus pertencentes, sem que nada lhe tomasse. Se o teu desejo é de ir ter com ele, então vai lá e tu encontrá-lo, e tu podes fazer aos dele como a tua alma quiser. E os mensageiros de Labão vieram e disseram a Esaú todas essas coisas. E Esaú ouviu todas as palavras dos mensageiros de Labão, e sua ira se acendeu de grande maneira contra Jacó, e ele se lembrou de seu ódio e sua raiva que ardiam dentro dele. E Esaú correu e levou os filhos e servos e as almas de sua casa, sendo 60 homens, e ele foi e reuniu todos os filhos de Seir, o Oreu e suas pessoas, sendo 340 homens, e tomou todo esse número de 400 homens com espadas desembainhadas, e ele passou a Jacó para feri-lo. E Esaú dividiu este número em várias partes, e ele levou 60 homens de seus filhos e os servos e as almas de sua casa como uma só cabeça, e entregou-os aos cuidados de Elifaz, seu filho mais velho. E as cabeças restantes ele deu ao cuidado dos 6 filhos de Seir, o Oreu, e ele colocou a cada homem sobre suas gerações e crianças. E Esaú foi entre eles em direção a Jacó, e conduziu-os com rapidez. E os mensageiros de Labão partiram de Esaú e foram para a terra de Canaã, e eles chegaram à casa de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E disseram-lhe, falando: Eis o teu filho Esaú foi contra seu irmão Jacó com 400 homens, pois ele soube que ele estava chegando, e foi para fazer a guerra com ele, e feri-lo e tomar tudo o que ele tem. E Rebeca apressou-se e mandou 72 homens dos servos de Isaque para avisar Jacó na estrada, pois disse: Porventura, Esaú irá fazer a guerra na estrada quando ele o encontrar. E esses mensageiros passaram pela estrada para encontrar Jacó, e encontraram-no no caminho do ribeiro, no lado oposto do ribeiro Jabuque. E Jacó disse quando os viu: Este acampamento é herança de Deus para mim. E Jacó chamou o nome daquele lugar Marnaim. E Jacó conhecia todas as pessoas da casa de seu pai, e ele os beijou e abraçou-os e vieram com eles. E Jacó perguntou-lhe seu pai e sua mãe, e eles disseram: Eles estão bem. E esses mensageiros disseram a Jacó: Rebeca tua mãe enviou-nos a ti, dizendo: Eu ouvi, meu filho, que teu irmão Esaú foi adiante contra ti na estrada com homens dos filhos de Seir,
o Oreu. E, portanto, meu filho, ouve a minha voz e vê com este conselho o que tu queres fazer, e quando ele vier para ti, súplica-lhe, e não fales precipitadamente para ele, e dá a ele um presente que tu possuas, daqueles com que Deus te tem favorecido. E quando ele vos perguntar sobre teus assuntos, não escondas nada dele, talvez ele se compadeça, afaste sua ira contra ti, e tu, assim, salves a tua alma, tu e de todos pertencentes a ti, pois é teu dever homenageá-lo, pois ele é teu irmão mais velho. E quando Jacó ouviu as palavras de sua mãe, que os mensageiros tinham falado a ele, Jacó levantou a sua voz e chorou amargamente, e fez como sua mãe, então, lhe ordenara. Capítulo 32. Jacó envia uma mensagem de paz ao seu irmão. E naquele tempo Jacó mandou mensageiros a seu irmão Esaú em direção à terra de Seir, e ele lhe suplicou. E ele lhes ordenou, dizendo, assim direis a meu senhor, a Esaú, assim diz o teu servo Jacó, não queira o meu senhor imaginar que a bênção de meu pai com o qual ele me abençoou, tenha sido benéfica para mim. Porque eu tenho sido estes 20 anos com Labão, e ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, como já antes disseram a meu senhor. E eu servi-o em sua casa muito de forma trabalhadora, e Deus depois viu a minha aflição, o meu esforço e o trabalho de minhas mãos, e ele me deu graça e favor diante dele. E eu depois, através desta grande misericórdia de Deus e bondade, adquiri bois e jumentos e gado, e os servos dos homens e servas. Agora estou voltando para minha terra e minha casa, para meu pai e minha mãe, que está em Canaã, e enviei para que o meu senhor saiba de tudo isso a fim de encontrar graça aos olhos de meu senhor, para que não imagine que eu tenho de mim mesmo obtido riqueza, ou que a bênção com que meu pai me abençoou. E os mensageiros foram a Esaú, e encontraram-no na fronteira da terra de Edom, indo em direção a Jacó, e 400 homens dos filhos de Seir, o Oreu, estavam de pé com espadas desembainhadas. E os mensageiros de Jacó disseram a Esaú todas as palavras que Jacó tinha falado com eles sobre Esaú. E Esaú respondeu-lhes com orgulho e desprezo, e disse-lhes, certamente eu tenho ouvido e realmente foi dito a mim o que Labão fez a Jacó, que o exaltou em sua casa e deu-lhe suas filhas para esposas, e gerou filhos e filhas, e abundantemente se aumentou na riqueza e riquezas na casa de Labão através de seus meios. E, quando viu que sua riqueza era abundante, fugiu com tudo pertence a ele, da casa de Labão, e levou as filhas de Labão para longe do rosto de seu pai, como cativas pela espada, sem dizer-lhe isso. E não somente a Labão Jacó tem feito assim, mas também a mim por 2 vezes enganando a mim, e eu devo ficar em silêncio? Hoje chegou o dia que em meus campos o encontrarei, e vou fazer de acordo com o desejo do meu coração. E voltaram os mensageiros e vieram a Jacó e disseram-lhe, fomos a teu irmão, Esaú, e dissemos-lhe todas as tuas palavras, e assim, ele nos respondeu, e eis que ele vem para encontrar-te com 400 homens. Agora, então, vê o que has de fazer, e ora diante de Deus para te livrar dele. E quando ele ouviu as palavras de seu irmão, que ele tinha falado aos seus mensageiros, Jacó teve muito medo e ficou aflito. E Jacó orou ao Senhor, seu Deus, e ele disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, de Abraão e Isaque, tu falaste-me quando eu fui embora da casa de meu pai, dizendo, eu sou o Senhor Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque, a ti eu darei esta terra e a tua descendência depois de ti, e farei a tua descendência como as estrelas do céu, e tu te estenderás para os 4 lados do céu, e em ti na tua semente abençoarão todas as famílias desta terra. E estabeleceste as tuas palavras, de dar a mim riquezas e crianças e gado, como os desejos do meu coração, de dar a mim tudo o que eu pedi de ti, de modo que eu não tenha falta de nada. E tu depois me disseste, retorna para teus pais e para tua terra natal e eu te abençoarei. E agora que eu vim, e tu me livraste de Labão, para cair nas mãos de Esaú, que vai matar-me, juntamente com as mães dos meus filhos. Agora, pois, ó Senhor Deus, livrai-me, peço-te, também das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho muito medo dele. E se não há justiça em mim,
faz isso por causa de Abraão e de meu pai Isaque. Porque eu sei que foi através da tua bondade e da tua misericórdia que eu adquiri essa riqueza. Agora, portanto, eu rogo-te que me livres neste dia com a tua bondade e me respondas. E Jacó cessou de orar ao Senhor, e ele dividiu as pessoas que estavam com ele, com as ovelhas e gado em 2 campos, e ele entregou metade para o cuidado de Dameseque, filho de Eliezer, servo de Abraão, para um acampamento, com seus filhos, e a outra metade ele entregou ao cuidado de seu irmão Elianus, o filho de Eliezer, num acampamento com seus filhos. E ordenou-lhes, dizendo: Guardai-vos a uma distância nos campos, e não fiquem muito perto um do outro, e se vier Esaú a um acampamento e os mates, o outro campo escapar. E Jacó permaneceu lá durante toda a noite. Ele deu a seus servos instruções sobre as forças e seus filhos. E o Senhor ouviu a oração de Jacó, naquele dia, e o livrou Jacó das mãos de seu irmão Esaú. E o Senhor enviou 3 anjos dos anjos do céu, e eles foram diante de Esaú e vieram a ele. E estes anjos apareceram a Esaú e seu povo como 2000 homens, cavalgando cavalos equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e que apareceram diante de Esaú e todos os seus homens divididos em 4 arraiais, com 4 chefes para eles. E um desses arraiais avançou e eles encontraram Esaú vindo com 400 homens em direção a seu irmão Jacó. E este acampamento correu para Esaú e seu povo e aterrorizaram-os, e Esaú caiu do cavalo em alarme, e todos os seus homens separaram-se dele naquele lugar, pois ficaram com muito medo. E todo o arraial gritou quando eles fugiram de Esaú, e os homens de guerra responderam, dizendo: Certamente, nós somos os servos de Jacó, o servo de Deus, e quem, então, podem ficar contra nós? E Esaú disse-lhes: meu senhor, que meu irmão Jacó é o seu senhor, que eu não tenho visto por estes 20 anos, e agora que eu tenho neste dia chegado para vê-lo, vocês me tratam dessa forma? E os anjos lhe responderam, dizendo: Vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti do teu povo, mas apenas por amor a Jacó que não faremos nada contra eles. E esse arraial levantou-se de Esaú e seus homens e ele foi embora, e Esaú e seus homens tinha já se afastado, quando o segundo arraial veio em direção a ele com todos os tipos de armas, e também fez Esaú e seus homens como o primeiro arraial tinha feito para eles. E, quando as pessoas tinham partido, eis que o terceiro campo veio em sua direção e eles ficaram apavorados, e Esaú caiu do cavalo, e todo o arraial gritou, e disse: Certamente nós somos os servos de Jacó, que é o servo de Deus, e quem pode estar contra nós? E Esaú novamente respondeu-lhes, dizendo: meu senhor Jacó e seu senhor é meu irmão, e por 20 anos eu não vi seu rosto e ouvi neste dia que ele estava vindo, eu fui neste dia para encontrá-lo, e vocês me tratam desta maneira? Responderam-lhe eles, e disseram-lhe: Como vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti do teu povo, mas apenas por amor a Jacó que não faremos nada contra teus homens. E o terceiro arraial também passou com eles, e ele ainda continuou seu caminho com seus homens para Jacó, quando o quarto arraial veio em direção a ele, e também fez a ele e seus homens como os outros fizeram. E quando Esaú viu o mal que os 4 anjos tinham feito a ele e aos seus homens, ele ficou com muito medo de seu irmão Jacó, e ele foi encontrá-lo em paz. E Esaú escondeu o seu ódio contra Jacó, porque ele estava com medo de sua vida por conta de seu irmão Jacó, e porque imaginava que os 4 campos que ele tinha visto antes eram servos de Jacó. E Jacó permaneceu naquela noite com os seus servos em seus campos, e resolveu com seus servos de dar a Esaú um presente de tudo o que tinha com ele, e de todos os seus bens. E Jacó levantou-se de manhã, ele e os seus homens, e eles escolheram de entre o gado um presente para Esaú. E este é o valor do presente, que escolheu Jacó do seu rebanho para dar ao seu irmão Esaú, e ele selecionou 240 cabeças dos rebanhos, e ele selecionou dos camelôs e jumentos 30 cada um, e escolheu 50 vacas. E meteu-os em 10 rebanhos, e ele colocou cada espécie por si só, e entregou nas mãos de 10 dos seus servos, cada rebanho à parte.
E ordenou-lhes, e disse-lhes, guardai-vos a uma distância um de cada outro, e coloquem um espaço entre os bandos, e quando Esaú e aqueles que estão com ele vos encontrarem e perguntar-lhe, dizendo, de quem és, e para onde vocês vão, e a quem pertence tudo isso diante de vocês, você devem dizer-lhes, nós somos servos de Jacó, e nós vimos para encontrar Esaú em paz, e eis que Jacó vem atrás de nós. E aquilo que está diante de nós é um presente enviado de Jacó a seu irmão Esaú. E, se vos disserem, por que se deixa atrasar atrás de você, de vir ao encontro de seu irmão e ver seu rosto, então vocês devem dizer-lhes, certamente, ele vem atrás com a alegria de encontrar seu irmão, pois ele disse, vou satisfazê-lo com o presente que preparei para ele, e depois disso vou ver seu rosto, e porventura ele me aceitará. Assim, todo o presente todo passou para as mãos dos seus servos, e foram adiante dele naquele dia, e ele passou aquela noite com os seus campos, junto da fronteira do ribeiro de Jabuque, e ele levantou-se à meio da noite, e ele tomou suas mulheres e servos, suas empregadas, e todos pertencentes a ele, e ele naquela noite passou-os sobre o ribeiro de Jabuque. E quando ele passou todos pertencentes a ele sobre o riacho, Jacó foi deixado por si mesmo, e um homem se encontrou com ele, e ele lutou com ele naquela noite até ao romper do dia, e a juntura da coxa de Jacó foi tocada por lutar com ele. E ao romper do dia, o homem deixou Jacó lá, e abençoou-o e foi embora, e Jacó passou o ribeiro no raiar do dia, e ele parou em cima de sua coxa. O sol levantou sobre ele quando tinha passado o ribeiro, e veio até o local de seu gado e crianças. E foram até o meio-dia, e enquanto eles estavam indo com o presente foi passando adiante deles. E Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que Esaú estava a uma distância, vindo juntamente com muitos homens, cerca de 400, e Jacó teve muito medo de seu irmão. E Jacó apressou-se e dividiu os seus filhos às suas esposas e seus servas, e sua filha Diná ele colocou em uma caixa, e entregou-a nas mãos de seus servos. E ele passou diante de seus filhos e esposas para encontrar seu irmão, e ele se inclinou para o chão, e ele se inclinou 7 vezes até que ele se aproximou de seu irmão, e Deus fez Jacó encontrar graça diante de Esaú e seus homens, pois Deus tinha ouvido a oração de Jacó. E o medo de Jacó e seu terror caiu sobre o seu irmão Esaú, porque Esaú tinha muito medo de Jacó pelo que os anjos de Deus tinham feito a Esaú, e ira de Esaú contra Jacó se tornou em bondade. E, quando Esaú viu Jacó correndo em sua direção, ele também correu em direção a ele, e ele abraçou ele, e ele caiu sobre o seu pescoço, e eles se beijaram e choraram. E Deus colocou medo e bondade para com Jacó nos corações dos homens que vieram com Esaú, e também beijaram Jacó e o abraçaram. E também ele faz, filho de Esaú, com seus 4 irmãos, filhos de Esaú, choravam com Jacó, e beijaram-no e abraçaram-no, pois o medo de Jacó tinha caído sobre eles todos. E Esaú levantou os olhos e viu as mulheres com seus filhos, os filhos de Jacó, andando atrás de Jacó e curvando-se ao longo da estrada para Esaú. E disse Esaú a Jacó, quem são estes contigo, meu irmão? São eles os teus filhos ou teus servos? E respondeu Jacó a Esaú e disse, eles são meus filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. E, enquanto Jacó estava falando com Esaú e seus homens, Esaú viu todo o acampamento, e ele disse a Jacó, de onde vem que tem obtido todo o campo que eu encontrei ontem à noite? E Jacó disse para achar graça aos olhos de meu senhor, isso é o que Deus graciosamente deu a teu servo. E o presente chegará antes de Esaú e Jacó pressionou, dizendo, peço-te que aceites o presente que eu trouxe ao meu senhor, e Esaú disse, por que seria esse o meu propósito? Guarda o que tens para ti mesmo. E Jacó disse, compete-me dar tudo isso, já que tenho visto o teu rosto, que tu ainda vives em paz. E Esaú recusou aceitar o presente, e Jacó disse-lhe, rogo-te, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão porque eu tenho preparado, pois vi o teu rosto, como se tivesse visto um rosto de Deus, e te alegras-te comigo. E Esaú tomou o presente, e Jacó também deu a Esaú prata e ouro e obério.
E Esaú dividiu o gado que estava no campo, e ele deu a metade para os homens que tinham vindo com ele, pois eles tinham vindo a soldo, e a outra metade ele entregou nas mãos de seus filhos. E a prata e ouro e obélio deu nas mãos de Elifaz seu filho mais velho, e Esaú disse a Jacó: Vamos permanecer contigo, e vamos lentamente ao longo do caminho contigo até que venhas à minha casa comigo, para que possamos habitar juntos. E Jacó respondeu seu irmão e disse: Eu faria como meu senhor fala a mim, mas meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e os rebanhos com seus jovens que estão comigo, e teremos de ir devagar, pois se eles foram rapidamente todos eles morrerão, pois tu conheces o seu peso e sua fadiga. Portanto, que meu senhor passe adiante de seu servo, e eu irei lentamente por causa das crianças e do rebanho, até que eu volte para a casa de meu senhor em Seir. E disse Esaú a Jacó: Vou colocar contigo algumas das pessoas que estão comigo para cuidar de ti na estrada, e levar a tua fadiga e fardo. E ele disse: Não seja assim, meu senhor, se eu achei graça aos teus olhos. E eu irei a ti a Seir, habitaremos ali como tu falaste, vai tu, pois, e em seguida te seguirei com meu povo. E Jacó disse isso a Esaú, a fim de demover Esaú e seus homens de irem com ele, para que Jacó depois pudesse ir para a casa de seu pai, para a terra de Canaã. E Esaú ouviu a voz de Jacó, e Esaú voltou com os 400 homens que estavam com ele em seu caminho a Seir, e Jacó, e todos pertencentes a ele foram nesse dia até a extremidade da terra de Canaã, em suas fronteiras, e lá permaneceram algum tempo. Porque a nossa terra é muito extensa, por isso habitem e se estabeleçam nela e obtenham bens e façam conforme o que vocês desejam, e que ninguém fale contra vocês. E Amor terminou de falar a Jacó e seus filhos, e eis Siquém, seu filho veio depois dele, e ele sentou-se diante deles. E Siquém falou antes de Jacó e seus filhos, dizendo: Que eu ache graça aos teus olhos para que me deis tua filha, e tudo o que falares, eu vou fazer por ela. Peça-me abundância de dote e presentes, e te darei, e tudo o que me disseres, eu vou fazer, e quem quer que seja que se rebelar contra as tuas ordens, ele morrerá, apenas dá-me a donzela por esposa. E Simeão e Levi responderam a Amor e Siquém, seu filho, enganosamente, dizendo: Tudo o que tens falado nos vamos fazer por ti. E eis que nossa irmã está na tua casa, mas fica longe dela até que consultemos o nosso pai Isaque quanto a este assunto, pois podemos fazer nada sem o seu consentimento. Pois ele conhece os caminhos de nosso pai Abraão, e tudo o que ele disser a nós iremos fazer, e não vamos esconder nada de ti. E Simeão e Levi falaram isto a Siquém, e seu pai, a fim de encontrar um pretexto para procurem o conselho do que deveria ser feito a Siquém e a sua cidade nesta matéria. E quando Siquém e seu pai ouviram as palavras de Simeão e Levi, pareceu bem à vista deles, e Siquém e seu pai saíram para ir para casa. E quando eles tinham ido embora, os filhos de Jacó conspiraram sobre seu pai, falando: Eis que nós sabemos que a morte é justa a esses iníquos e para a sua cidade, porque eles transgrediram o que Deus tinha ordenado a Noé e seus filhos e a sua descendência depois deles. E também se quem fez tal coisa a nossa irmã Diná, profanando-a, tal vileza nunca deve ser feita entre nós. Agora, pois, vejamos o que fazer, e procuremos conselho e pretexto do que deve ser feito a eles, a fim de matar todos os habitantes desta cidade. E Simeão disse-lhes: Eis aqui um bom conselho para ti, diga a eles para circuncidar todos os homens entre eles como nós somos circuncidados, e se não quiserem fazer isso, devemos tomar nossa filha deles e ir embora. E, se o consentirem fazer isso e o executarem, então, quando eles estiverem afundados de dor, iremos atacá-los com as nossas espadas quando menos esperarem, e matar todo o homem entre eles. E o conselho de Simeão lhe agradou, e Simeão e Levi resolveram fazer como fora proposto. E na manhã seguinte, Siquém e Amor seu pai vieram de novo a Jacó e seus filhos, para falar a respeito de Diná, e ouvir a resposta que os filhos de Jacó dariam às suas palavras. E os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles, dizendo: Nós falamos a nosso pai Isaque todas as tuas palavras, e tuas palavras agradaram a ele. Mas ele falou para nós, dizendo: Assim fez Abraão, seu pai,
lhe ordenou da parte de Deus, Senhor de toda a terra, de que qualquer homem que não é de seus descendentes que queira tomar uma de suas filhas, fará com que todos os homens que lhe pertençam a ele, sejam circuncidados. Como estamos nós mesmos circuncidados, e então nós poderemos dar-lhe a nossa filha para sua mulher. Agora, temos te dado a conhecer todos os nossos caminhos que nosso pai falou para nós, pois não podemos fazer isso que nos falaste a nós, de dar a nossa filha a um homem não circuncidado, para que isso não traga desgraça para nós. Mas iremos consentir com vocês, e lhe daremos a nossa filha, e nós também, tomaremos as vossas filhas, e habitaremos entre vocês e seremos um só povo como vocês falaram, se vocês nos ouvirem a nós, e consentirem ser como nós, circuncidando todos os homens pertencentes a vocês, assim como nós somos circuncidados. E se vocês não derem ouvidos a nós, para que cada homem seja circuncidado como estamos circuncidados, como já se ordenou, então iremos a vocês, e levaremos a nossa filha de vocês e iremos embora. E Siquém e seu pai Amor ouviram as palavras dos filhos de Jacó, e a coisa agradou muito, e Siquém e seu pai Amor apressaram-se a fazer a vontade dos filhos de Jacó, pois Siquém gostava muito de Diná, e sua alma estava voltada para ela. E Siquém e seu pai Amor apressaram-se e foram para a porta da cidade, e reuniram todos os homens de sua cidade e falaram-lhes as palavras dos filhos de Jacó, dizendo: Chegamos a esses homens, os filhos de Jacó, e falamos-lhes sobre a sua filha, e estes homens consentirão fazer de acordo com os nossos desejos, e eis que a nossa terra é de grande extensão, e eles irão morar na mesma, e negociarão nela, e seremos um povo. Vamos tomar as suas filhas, e nossas filhas, vamos dar-lhes para esposas. Mas só nesta condição estes homens consentirão em fazer isso, que todos os homens entre nós se devem circuncidar, como eles são circuncidados, como seu Deus lhes ordenou, e quando tivermos feito de acordo com as suas instruções para sermos circuncidados, então eles vão morar entre nós, juntamente com o seu gado e posses, e seremos como um povo com eles. E, quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém e seu pai Amor, então todos os homens de sua cidade se agradaram com esta proposta, e eles obedeceram para serem circuncidados, pois Siquém e seu pai Amor eram muito estimados por eles, sendo os príncipes da terra. E no dia seguinte, Siquém e Amor seu pai, levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade, e chamaram os filhos de Jacó para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. E eles circuncidaram Siquém e Amor seu pai, e os 5 irmãos de Siquém. E então cada um se levantou e foi para casa, pois isso vinha do Senhor contra a cidade de Siquém, e da parte do Senhor foi o conselho de Simeão nesta matéria, a fim de que o Senhor entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos 2 filhos de Jacó.